Você já se perguntou por que, às vezes, sua vida parece estar estagnada, mesmo quando você está fazendo tudo certo? E se eu te dissesse que há um pecado oculto, um erro que parece inofensivo aos olhos humanos, mas que carrega maldições profundas? Um pecado que atinge não só o corpo, mas o espírito e até gerações futuras? Hoje, vamos falar sobre a fornicação. Fique comigo até o final, pois revelarei algo que poucas pessoas sabem, algo que pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Este pecado é silencioso, mas devastador. Enquanto o mundo moderno banaliza o sexo fora do casamento, a Bíblia nos ensina que ele é uma porta para a destruição espiritual e física. Hoje, vamos explorar as consequências invisíveis e as maldições que a fornicação pode trazer sobre a sua vida e sobre a sua linhagem. A fornicação é definida como qualquer relação sexual fora do casamento. Esse ato pode parecer simples, mas ele carrega um peso espiritual tremendo. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo nos adverte: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Mas por que esse pecado é tão diferente? Porque ele afeta diretamente o seu templo, o seu corpo. E ao fazer isso, você contamina não apenas a si mesmo, mas abre portas espirituais para forças malignas entrarem em sua vida. A fornicação não afeta apenas sua vida imediata, mas traz consigo maldições que podem se manifestar de maneiras diferentes. Aqui estão algumas das maldições que esse pecado pode liberar. Bloqueio nas bênçãos. Muitas pessoas se perguntam por que suas orações não são respondidas. Isaías 59:2 nos diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A fornicação é uma dessas iniquidades que levanta um muro entre você e Deus, bloqueando as bênçãos. Maldição sobre os relacionamentos. O pecado da fornicação corrompe o propósito divino do relacionamento conjugal. Ele enfraquece a confiança, promove a traição e destrói a base de uma união saudável. O que começa como prazer temporário pode levar à destruição de relacionamentos e famílias. Confusão espiritual e emocional. Quando você se une a alguém fora do plano de Deus, você cria laços espirituais não autorizados. Esses laços podem gerar uma confusão espiritual profunda. Quantas pessoas, após envolvimentos sexuais fora do casamento, se sentem perdidas, desconectadas de Deus e com uma sensação de vazio interior? E não se trata apenas de consequências imediatas. A fornicação abre portas para que forças espirituais malignas entrem em sua vida, causando destruição não apenas no presente, mas por gerações. Você sabia que a fornicação não apenas afeta a sua vida, mas pode também trazer maldições sobre seus filhos e netos? Êxodo 20:5 nos fala sobre maldições que podem atingir até a quarta geração. Quando você comete o pecado da fornicação, você está, espiritualmente, abrindo uma porta que pode afetar sua linhagem. As consequências podem ser sentidas em aspectos financeiros, relacionais e espirituais de sua família. Pense nisso. Quantas vezes vemos famílias presas em ciclos de pobreza, divórcios ou problemas emocionais profundos? Muitas vezes esses ciclos começaram com uma escolha pecaminosa que se perpetua através das gerações. Quando um pecado como a fornicação não é tratado, ele se transforma em um padrão familiar, repetido geração após geração. As cicatrizes deixadas pela fornicação não são apenas espirituais, elas também afetam profundamente a mente e as emoções. O sexo fora do casamento não foi projetado por Deus, e é por isso que ele traz uma sensação de vazio após o ato. É como uma ferida aberta que nunca cicatriza completamente. A fornicação gera uma dissonância entre o corpo, a mente e o espírito. Isso pode levar a uma sensação constante de culpa, vergonha e até mesmo depressão. Muitos que vivem nesse pecado lutam com ansiedade e confusão sobre suas identidades e propósitos, pois a conexão com Deus foi rompida. Esses efeitos podem ser sentidos por anos, às vezes sem que a pessoa perceba a verdadeira raiz do problema. A fornicação, como qualquer pecado, tem uma solução, e essa solução é o arrependimento. Não importa o quão longe você tenha ido, ou quantas vezes você tenha caído, a graça de Deus está disponível para aqueles que se arrependem de coração. 1 João 1,9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você sente que está preso às maldições desse pecado, saiba que há uma saída. O arrependimento verdadeiro significa mais do que apenas pedir perdão. Significa virar as costas para o pecado e caminhar na direção de Deus.
Quando você faz isso, Deus pode quebrar as maldições que foram colocadas sobre sua vida e sua família. Ele pode restaurar o que foi perdido e trazer cura às feridas mais profundas. E aqui está a revelação que muitos não sabem. A fornicação não apenas afasta suas bênçãos, mas também retarda o plano de Deus para a sua vida. Em muitas situações, Deus tem grandes planos para você, mas o pecado sexual serve como um bloqueio, uma barreira que impede essas bênçãos de se manifestarem. Quantas vezes você já se perguntou por que as coisas não estão acontecendo como deveriam em sua vida? Talvez você esteja orando, jejuando, indo à igreja, mas sente que algo está travado. A fornicação pode ser esse bloqueio espiritual que impede o fluxo da graça e das promessas de Deus. Mas há esperança. Se você se arrepender genuinamente, se afastar desse pecado e buscar a santidade, Deus pode restaurar o tempo perdido e abrir as portas das bênçãos que estavam fechadas.